Fono, amigos! Meu nome é Mayara Lins e, juntamente com a Kira Lima e Caio Robson, faço parte do projeto de monitoria das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN. Este é um projeto orientado pela professora doutora Larissa Siqueira. E como vocês já sabem, o nosso podcast tem por título Vozeando. Neste quarto episódio da nossa segunda temporada, estamos recebendo uma nova convidada para falarmos sobre hábitos, levantando os seguintes questionamentos: como mudar um hábito? E como podemos ajudar o paciente nessa mudança? A nossa convidada de hoje é a psicóloga Daphne Lopes. Ela apresenta vivência na área da psicologia organizacional desde 2018 e, além disso, atua na psicologia clínica pela abordagem terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos começar, né? Então, nas minhas pesquisas voltadas ao tema de hoje, eu li muito sobre como o ser humano é capaz de criar novos hábitos positivos e, através disso, mudar a sua vida para melhor. Só porque somos capazes, né, de mudar o comportamento, não quer dizer que criar um novo hábito seja algo fácil. Quantas vezes não nos perguntamos por que eu não consegui alcançar esta meta? Ou até por que eu não consigo mudar se a minha intenção foi verdadeira? Mas na realidade, na tentativa de mudança, de que vale a intenção se não houver a adoção de hábitos diferentes pelo indivíduo, né? O cérebro pode ser um grande inimigo para a transformação pessoal, no que diz respeito à substituição de velhos hábitos por novos. Quando precisamos fazer algo diferente, temos que fazer com que o nosso cérebro entenda e aprenda a nova atitude adotada. Após muita perseverança, a recente prática também se torna automática, e assim é estabelecido um novo hábito. Pensando nisso, eu gostaria de começar perguntando qual é o primeiro passo do profissional da saúde diante da necessidade de mudança de um comportamento ruim apresentado pelo paciente. Vale até trazer algum caso que você já vivenciou na prática clínica, para exemplificar. Tá? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um hábito, né? Que às vezes a gente não sabe direito o que é. O hábito nada mais é do que uma memória, tá? Nós somos cheios de hábitos, nós temos várias memórias. A gente tem as nossas memórias implícitas e explícitas. O hábito, ele é uma memória implícita. Então, por exemplo, escovar os dentes. Eu não preciso ficar pensando como eu escovo o dente. Eu simplesmente vou lá e escovo. Eu não preciso pensar para andar de bicicleta. Eu simplesmente vou lá e faço. Diferente de uma memória explícita, que eu sei que eu sei. Então, por exemplo, eu sei qual é a capital do Brasil. Eu sei que eu sei disso. Mas eu preciso me lembrar, diferente de um hábito. E aí, a sua pergunta é muito boa, porque assim, a gente tem muitos hábitos ruins. Por quê? Porque geralmente eles são muito prazerosos. Eles liberam muita dopamina. Então, assim, vou imaginar que vocês passam uma lista de exercícios para o paciente. Na teoria, ele tem que fazer os exercícios diariamente para que ele tenha uma boa evolução, certo? É isso, é assim que funciona. O que que acontece? Muitas vezes esse paciente ele não consegue enxergar o valor disso no dia a dia dele, então ele não aplica. Então a gente vai falar, por exemplo, adolescentes, às vezes eles deixam o exercício para lá, né? Eu tive um paciente que ele fazia tanto terapia quanto fono. E às vezes a fono falava, Daphne, pelo amor de Deus, faz na terapia com ele o exercício para ver se ele consegue pôr isso no dia a dia dele. Por quê? Porque ele não via o devido valor para aqueles exercícios. E aí, como que a gente, então, eu como profissional da saúde, posso mudar o comportamento daquela pessoa? Gente, o que move os nossos hábitos, qualquer hábito, é a motivação.
Se a gente for falar neurobiologicamente, não existe coisas difíceis, existe falta de motivação. Então, eu, como profissional da saúde, eu posso fazer aquele paciente, ou então a família do paciente, se eu tiver acesso, a pensar o quanto isso é precioso para o desenvolvimento dele. Então, dentro da fono, o quanto isso é precioso para a vida dele, quanto isso vai impactar, sabe, na forma dele viver realmente. Muitas vezes a gente não leva isso, a gente não pensa nessa questão de motivação e isso vai se perdendo no caminho. Então, uma coisa que nós podemos fazer como profissionais antes do tratamento começar e sempre assim que a gente puder, é reforçar o motivo que ele está ali. Então, com esse exercício, né, com esse plano aqui que a gente criou, qual que é o objetivo? Onde a gente quer chegar? Porque vocês, gente, são o meio, mas o fim é o paciente. É ele que vai chegar. Quem vai usufruir do resultado vai ser ele. É claro que a gente fica feliz por ele e tal, mas é ele, é a vida dele que vai ser transformada. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente mostrar, de fato, qual que é o motivo disso. Isso, gente, não só na área clínica, na área da saúde, em qualquer área da nossa vida. Então, sei lá, Akira, você quer, fala assim, ai, Daphne, eu quero colocar novos hábitos na minha vida. Ok. Quero começar a ser mais saudável na academia, nanana. Beleza. Gente, para isso acontecer, a gente precisa de, assim, constância. Se eu for na academia uma vez na semana, vocês acham que eu vou criar o hábito de ir na academia? Não é nada. O paciente é a mesma coisa. Se ele faz uma vez na semana, você acha que ele vai criar o hábito de fazer exercício todo dia? Não vai. Constância. Todo dia, um pouquinho, né? Então, e a gente tem que deixar o mais fácil possível para ele, né? Tem que ter uma logística para ser fácil. Se a academia for 10 quilômetros da minha casa, eu tiver que pegar trânsito, qual que são as chances de eu ir? Gente, não vai, não vai, né? Então a gente precisa ter essa consciência de facilitar todo esse processo para eles, de fato, assumirem essa responsabilidade e o hábito ser criado. Respondi essa pergunta? Respondeu sim. Obrigada. Eu acho que a palavra dessa pergunta foi motivação. Foi, sim. É isso, eu até fiquei lembrando agora, e eu acho que você pode falar um pouco mais disso no decorrer, é, sobre a gente associar questões, né? Então, tipo assim, que tal você fazer o exercício e depois de escovar os dentes? Isso. Então, talvez essa associação com um hábito que já está pré-estabelecido possa facilitar. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você agora, Daphne. A minha pergunta é outra, né? A gente sabe que nós somos seres humanos plurais, diversos. Nós temos histórias completamente diferentes que vêm da nossa vida, de onde nós estamos, e isso influencia muito, né? Nós temos muitas particularidades. Então, sabendo sobre essa particularidade, eu já quero falar um pouco também do que você falou aí, né? Sobre o que são bons e maus hábitos, né? Como é que a gente pode diferenciar isso? E também se um hábito ele vai se modificar de acordo com a pluralidade e as características desse indivíduo. Por exemplo, tem um hábito que para mim possa ser ruim, mas que para outra pessoa seja bom? E aí eu queria saber um pouco disso. A gente vai ter hábitos bons, de forma bem geral, que é bom para todo ser humano, né? E hábitos ruins também são para todos os seres humanos. É claro que quando a gente fala de hábitos, a gente olha por um caminho muito amplo, tem muitos tipos de hábitos, né? Mas uma coisa muito importante da gente pensar, bons hábitos, geralmente, eu pago hoje, então eu pago hoje, mas eu recebo a recompensa depois. Então é como se eu trabalhasse, mas a recompensa ela só vem depois. Hábitos ruins, eu recebo a recompensa hoje, mas eu pago depois. Entende? Então, por exemplo, eu não faço os exercícios. Eu não faço isso, não. Mais claro ainda, gente, eu não me alimento bem. Não me alimento,
Daphne, ó, não gosto de comer saudável, não gosto de tomar água, só tomo coca. Beleza. Esse hábito que você criou, você vai receber recompensa agora, porque é bom mesmo. Mas no futuro você vai pagar. Então, quando a gente está fazendo determinada coisa, a gente tem que pensar: será que eu estou pagando hoje para receber a recompensa amanhã? Ou eu já estou recebendo a recompensa hoje e eu vou ter que pagar depois? E aí a gente entra em vários tipos de hábitos. E uma coisa, como eu mudo um hábito, que você fala assim, Daphne, né? Alguns são mais difíceis. Gente, uma coisa que vai ditar quase todos os nossos hábitos é o nosso ambiente que eu estou inserida. Então, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente da faculdade, tudo isso geralmente vai ditar o meu comportamento. Então, um outro exemplo aí, bem claro, né, do cotidiano. Daphne, eu quero parar de ingerir bebida alcoólica, não quero mais beber e tudo mais. Eu tenho um grupo de amigos que vai no bar sexta, sábado, domingo, segunda, pós-aula, intervalo, todo tempo, né? Gente, a coisa mais difícil vai ser você parar de beber com esse grupo de amigos. Por quê? Porque o ambiente faz isso com você. Então, assim, você fala assim, parei de beber, e a hora que você vai lá no bar, todo mundo tá um calor danado, todo mundo tá bebendo uma cerveja. Você fala, só hoje. Acabou com o seu hábito, foi por água abaixo. Então, é importante a gente pensar nos nossos ambientes. Quanto esse ambiente me faz bem para construir novos hábitos e quanto esse ambiente muitas vezes não vai me fazer bem. Isso, gente, até numa situação clínica, o quanto a família é importante, né? Então, se é um paciente que é casado, se é um ambiente que tem pai e mãe, que tem amigo, quanto que eles me ajudam a estabelecer esses hábitos, né? Então, esse ambiente também é muito importante. Eu fiquei pensando agora no nosso segundo episódio do podcast que a gente gravou com o professor Jonathan, né, que nós chegamos a falar sobre os cantores. Os cantores profissionais, eles têm uma grande demanda de trabalho, então, geralmente, eles costumam ingerir medicações para poder aliviar a dor. E aí, é nesse sentido do hábito ruim, né? Porque eles acabam ganhando a recompensa, entre aspas, agora, né? Conseguindo fazer o show, e depois eles acabam pagando. Pagando, com certeza. E muitas vezes o preço é bem caro, né? Então é algo que a gente tem Olá, que pensar. Oi, Caio, tudo bom? tudo bem? Dando prosseguimento, né? A gente vive numa correria onde, né, muitas vezes não conseguimos ter tempo para encaixar nada no nosso dia a dia, né? Além do nosso trabalho, da faculdade, filhos, casa e etc. Mas eu tenho uma dúvida. Será que realmente é tão difícil implementar algo novo na nossa rotina ou é apenas uma má distribuição do nosso tempo? Olha, geralmente é uma má distribuição do nosso tempo, né? Porque tem coisas que elas são importantes. E tem coisas que são menos importantes, né? Vamos por assim. Por exemplo, se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você nas suas relações? Quem é você? Se você não se cuida, no final, tudo isso que você coloca na frente da sua agenda acaba muitas vezes te, assim, estressando, te destruindo, porque você não cuida daquilo que é básico. Então, assim, ó, para a gente ter uma boa saúde mental, a gente precisa dormir bem, fazer exercício físico, tomar água, basicamente, né? Então, fazer terapia é importante também, viu, gente? Mas eu sei que não é sempre que dá. Mas é uma coisa importante, a gente cuidar do nosso corpo. E aí, bons hábitos é você saber equilibrar tudo isso. Muita gente tem uma rotina muito corrida, mas isso não isenta eles de cuidarem do corpo. Então, assim, você tem uma rotina corrida, mas você pode comer bem, você pode tomar água, você pode parar 5 minutos para fazer os exercícios da fono. Você pode separar 1 hora do seu dia, a primeira hora do seu dia para fazer exercício físico. Você não precisa fazer 1 hora. Meu, começa com 10 minutos.
Depois que você começou com 10, você vai querer fazer 20. Depois dos 20, você vai falar, vou fazer 30. Depois dos 30. Só que se você já começa pensando, nossa, eu preciso criar muitos hábitos, você já vai desistir. Tem uma coisa, gente, que se chama hábitos angulares. Que é isso? Quando a gente cria um hábito, e esse hábito influencia outros hábitos. Então, quando a gente vai criar um hábito, Caio, que precisa mudar nosso estilo de vida, é bom a gente criar um hábito angular, porque ele muda todo o resto. Então, por exemplo, o hábito de, vou voltar nessa tecla, mas é muito real esse hábito, exercício físico. A hora que você começa, ele é um hábito angular. Por quê? Porque ele influencia outros. Daqui a pouco você vai falar, nossa, acho que eu vou começar a comer diferente. Tô vendo meu corpo mudar. Nossa, vou tomar mais água. Sei que eu rendo mais. E quando você vê, você já tem um hábito que você instalou, mudou os outros. Então, assim, é uma questão de prioridade e de reconhecer o quanto que você é importante, né? Porque se eu não existisse, minha voz, se a minha mente não existir, não existe profissional, certo? Certo, obrigado. Você falou aqui sobre os hábitos implícitos, né? A forma como o nosso cérebro ele trabalha, ele acaba trabalhando de forma mecânica e economizando esforço e energia, né? Até é como até dirigir, por exemplo. Quando a gente aprende a dirigir, tudo se torna mais automático. Nós não precisamos pensar antes de fazer, né? Tudo. Por esse motivo, fazer as atividades que a gente não está acostumado acaba exigindo mais da gente, né? Mais empenho. A mudança de comportamentos considerados negativos, inclusive para o uso da voz, representa um dos maiores desafios para o fonoaudiólogo, que é especialista em voz e que tem o seu trabalho voltado ao atendimento de pacientes com disfonias comportamentais. O comportamento é o principal fator que desencadeia esse quadro. Pensando nisso, fala para a gente sobre como lidar com os pacientes que percebem o quão prejudicial é um comportamento, mas que, apesar disso, não conseguem se empenhar na mudança ou não querem modificá-los. Quais são as estratégias que nós, profissionais da saúde, a família e até o paciente, devemos adotar na busca pela melhora? Nossa, isso que você falou, mas é muito interessante, porque às vezes são hábitos desde a infância. Então, são hábitos que eles têm, assim, muito rígidos mesmo, né? Ó, para vocês terem uma ideia, um hábito ele pode ser formado entre 18 a 260 dias. As pesquisas recentes mostram. Então, às vezes a gente fala assim, 21 dias. Alguns hábitos sim, mas outros não, gente. Outros, ó. Então, assim, quanto mais rígido for esse hábito, mais inflexível ele será. Tá? Então, isso sim é um desafio para o profissional da saúde. E o que a gente tem que. Eu vou voltar na motivação, tá? No sentido assim, a gente, como profissional, como que um hábito ele se instala? Qual que é a forma mais rápida de um hábito se instalar? É a minha motivação, tá? Então, por exemplo, vou imaginar que todo mundo aqui tem um tanque de gasolina, tá? Um tanque de gasolina e tal. Eu sei que os motivos que me fazem até vocês procurarem ajuda para modificar minha voz, porque eu sei o quão prejudicial é. Então, os meus motivos, eles enchem um pouco aí meu tanque. O Caio tem outros motivos, mas às vezes ele não é tão consciente disso. Então, os motivos dele é um pouquinho mais baixo. E assim por diante. Gente, motivação é motivos que te levam a agir, né? Motivação, motivos mais ação. Então, eu preciso estar com o meu tanque bem cheio, porque quanto mais cheio o meu tanque estiver, mais longe eu vou. Mais longe eu consigo ir. Então, assim, por exemplo, um atleta maratonista, ele tem motivação. Ele fica cansado, ele fica com dor, ele fica, mas ele gosta daquilo, ele sabe por que ele está ali. Isso gera motivação, isso cria o hábito que ele tem no dia a dia dele. Então, esse paciente, primeira coisa que ele precisa entender é o motivo que ele está ali. Porque não adianta ele fazer uma sessão e a semana inteira não se policiar. Por quê? Porque sim, vai demorar muito para ele criar um hábito de literalmente modificar o comportamento dele.
né? A gente diz assim, ó, quanto mais dopamina, menos esforço. Ou seja, quanto mais motivada eu estou, menos esforço. Se eu tenho menos esforço, mais rápido esse hábito vai se instalar na minha vida, logo eu já criei o hábito. Por quê? Porque eu fiquei muito motivada. Então, é muito importante a gente fazer o paciente de fato pensar nisso. Porque quanto menor o esforço, mais rápido esse hábito vai se instalar. Porque assim, sinceramente, gente, se ele não sentir que o comportamento é reforçado, vai ser muito, muito difícil ele formar um hábito. Então a gente precisa realmente fazer com que ele pense. A gente vê algumas questões e até alguns casos onde o paciente tem muito problema para aderir à terapia, inclusive durante a terapia. Porque o que a gente mais vê é o paciente ali com a gente fazendo o exercício, e aí em casa, que é a parte dele, né? Eu costumo sempre falar, né? Não que eu já tenha atendido milhares de pessoas, mas quando eu tô atendendo, eu costumo falar, principalmente em voz, né? Ó, é um processo meu e seu, a gente precisa fazer isso juntos. Se você não fizer a sua parte, a gente não vai ter um bom prognóstico. E esse tempo de melhora, ele vai aumentar muito mais. E eu vejo que eu já vi uma paciente, inclusive, que durante a terapia é como se ela não quisesse realmente estar fazendo aquilo. E a gente pensa, o que é que está te motivando a vir procurar essa ajuda, né? Mas aí, entrando um pouco mais nesse assunto, Daphne, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A gente fala sobre terapia vocal indireta, que é uma estratégia que a gente tem para que a gente possa cuidar da voz desse nosso paciente, não necessariamente trabalhando diretamente na voz. Então, a gente consegue, a partir de hábitos de vida, realmente, trazer uma melhora para essa voz, como, por exemplo, beber mais água, se manter muito bem hidratado, falar sem gritar, né? Sem falar muito forte. Então, a minha grande questão agora é como é que a gente pode auxiliar nesse processo? E aí eu volto naquilo que eu falei lá antes, sabe? Ah, e será que a gente pode associar esse novo hábito de fazer a terapia vocal com um hábito já pré-instalado, como, por exemplo, escovar os dentes? O quão isso vai ser benéfico para o nosso paciente? Eu queria que você falasse um pouco. Isso é muito legal a gente associar outro comportamento. Akira, mas esse comportamento precisa ser reforçador. Se você tem um paciente que não gosta de escovar o dente e você pedir para ele associar, isso vai virar algo aversivo para ele. Então, você começa a investigar assim, o que você gosta de fazer, né? Quando você está com seu tempo livre, o que você gosta de fazer e tudo mais. E investigando, você como profissional, junto com ele, pede para ó, a gente tem que fazer esse exercício. Que momento do dia que você assim tá animado, que você gosta, que você poderia fazer? Ou até mesmo no começo do dia. Porque, gente, é mais fácil a gente cumprir com as nossas metas no começo do dia. Então, assim, se ele acha, por exemplo, os exercícios algo trabalhoso, algo que ele não gosta muito de fazer, se você deixar ele escolher o período da noite, é muito difícil ele fazer. Então, assim, ó, um exemplo, vamos imaginar que tá todo mundo aqui de dieta, tudo mais, começamos o dia falando assim, hoje vai, hoje vai. Então a gente vai, come saudável, almoço, tal. Chega à noite, assim, seu dia não foi muito bom, sabe? Quando, assim, não tá legal. Bateu aquela bad, fim de domingo. Então, a gente fala, nossa, meu dia foi tão difícil. Eu mereço um docinho. Eu mereço ir lá e comprar um boné. Eu mereço. E aí a gente não cumpre aquilo que a gente tinha proposto. Por quê? Porque no final do dia a gente já não tem tanta energia. Então é sempre legal a gente associar com atividades boas, que eles sintam prazer, de preferência pela manhã, no começo do dia. Porque é mais fácil desse paciente ele conseguir realmente criar esse hábito. Porque você vai assim, ó, 15 minutos, vai tomar café antes do café, ou assim, ó, se ele tem o hábito de tomar café, você vai fazer antes do seu café, porque a recompensa é o café da manhã. Entende? Então, todo mundo gosta de comer, né? Todo mundo. Então, assim, agora, escovar os dentes eu já não sei, porque não é todo mundo que gosta de escovar. Então, eu, eu pensaria como que a gente colocaria isso, porque tem que ser algo realmente recompensador. Entendido, Daphne. Muito obrigada.
Vamos lá, né? Da continuidade. Existe uma frase, né, que diz: se você deseja pequenas mudanças, trabalhe seus comportamentos. E se você deseja mudanças realmente significativas, trabalhe os seus paradigmas. Então, pensando nisso, como ter constância e disciplina na mudança de hábitos? Existem alguns pilares que devem ser seguidos, eles existem que facilitem de forma mais coesa para que a gente consiga passar para os pacientes durante o atendimento e trabalhar o comportamento inadequado desses pacientes. Eu sendo muito sincera, não existe passos para uma mudança, assim, né? Porque cada ser humano, ele tem uma história, ele tem uma crença, ele tem realmente uma preconcepções, paradigmas e tudo mais. Uma coisa que a gente pode sempre pensar é qual hábito eu quero mudar e como eu posso facilitar isso para o meu paciente. Lembrando que a gente muda o comportamento, a gente muda os nossos hábitos, tendo consciência deles. Então, se eu não tenho consciência que meu hábito é ruim, eu não vou mudá-lo. Ou eu posso até ter consciência, mas às vezes eu não quero. Então, eu não vou mudar. Então, é a gente fazer com que esse paciente tenha consciência da gravidade dos maus hábitos, por exemplo, e quais são as consequências disso. E ele tem que ter consciência, se ele assumir, por exemplo, os maus hábitos, a consequência é totalmente individual e dele. É isso que ele quer pra vida dele? Se ele for ter um fono, provavelmente não. É porque ele quer mudar, né? Não são todos os casos, mas a maioria deles, a pessoa está disposta a mudar. Mas ela precisa ter a consciência do quão grave é, caso ela não mude. E aí, ela mesma, com o conjunto de crenças dela e tudo mais, ela vai criar um repertório de um novo comportamento. Para alguns serão mais fáceis, para outros serão mais difíceis, né? Vai depender muito o quão flexível ela é, né? Se eu tô acostumada a mudar, a criar novos hábitos, sabe, a sempre querer evoluir e melhorar, para mim vai ser mais fácil. Para uma pessoa que ela é mais inflexível, ela não gosta de mudanças, ela não gosta daquilo que é novo, para ela vai ser mais difícil. Isso não significa que ela não vai mudar, significa que ela vai ter que buscar mais motivação, mais motivos, porque isso vai diminuir, né, o esforço, então vai ser mais fácil para ela ter esses novos hábitos aí, que, gente, não são fáceis de construir, é um processo, não é da noite para o dia. Como eu disse, tem hábitos que são 260 dias, mas a pessoa precisa ter consciência do quão isso vai ser, assim, significativo realmente para a vida dela. Daphne, uma pergunta que não estava no roteiro. E eu ouvi você falando sobre essa consciência que o nosso paciente, nosso cliente, ele tem que ter. Você acha que tratar abertamente sobre causa e efeito desses maus hábitos que ele possa ter, como por exemplo, tabagismo, né, fumar, e também causa e efeito de instalar esses bons hábitos, né, sobre como eu falei de terapia vocal indireta. Tratar isso frente a frente com muita clareza e falar isso mesmo com o paciente, você acha que é benéfico, que isso vai ajudar na conscientização para que ele possa trabalhar nisso? Sim, com certeza, eu acredito muito nisso. Porque o conhecimento que vocês têm não é o mesmo conhecimento que o paciente tem. E às vezes ele realmente, gente, não sabe o quanto isso é grave. O quanto isso vai ser prejudicial para a vida dele. E a gente, como profissional, a gente tem que levar essa informação de forma muito clara, clara mesmo, gente, para ele entender. E ele ter o poder de escolha, né? Não, Daphne, eu quero continuar assim porque eu gosto. Ou não, Daphne, eu quero mudar porque eu não quero ter que pagar a conta depois. Sabe? Não quero ter que ter uma saúde realmente ruim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Pode ser uma frase, pode ser uma vivência, alguma experiência com algum paciente que você tenha passado
né? E que você acha importante falar aqui. São tantas histórias que é até difícil a gente escolher uma, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar, gente, é que não existe mudanças impossíveis. A gente pode mudar, assim, qualquer coisa da nossa vida, desde que a gente realmente entenda quais são os motivos disso. Tem pessoas que têm, assim, eu não posso abrir casos aqui, mas tem pessoas com situações muito difíceis, assim, realmente muito inflexíveis. Você fala, Jesus, esse paciente não vai mudar, esse paciente não vai aprender, porque ele não quer. Mas quando a gente começa a trabalhar a questão da consciência, quando a gente começa a fazer com que o paciente de fato entenda o valor e a importância disso, não é para a sua vida, é para a vida dele. Então, as mudanças acontecem, né? Eu digo que não existem coisas difíceis, existe falta de motivação. Falta você entender o motivo que te leva a agir. Falta você entender qual é o preço que você quer pagar. Quando a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de algo que vai ficar, que ninguém vai poder compartilhar com você. Diferente de faltar dinheiro, faltar coisas materiais, isso a gente tem pessoas para nos ajudar, mas quando a gente fala sobre saúde, não tem. Não tem. E eu digo assim, você vive dentro da sua mente. Se você não cuida dela, quem vai cuidar? Então, assim, se você não cuida dos seus hábitos, se você não cuida dos seus comportamentos, ninguém vai cuidar por você. Então, gente, uma coisa que eu queria que todo mundo, né, pudesse levar é isso. Não existem coisas difíceis, existe falta de motivação. E se tá faltando motivação, às vezes falta consciência para compreender o porquê das coisas, certo? Certo, muito obrigada. E eu acho que isso, além da gente trabalhar com o paciente, é uma coisa que nós mesmos trabalhamos com a gente. Eu acho que a paciência é algo muito exercitado quando a gente está na terapia, porque o paciente não tem os mesmos conhecimentos que a gente, e nós temos que ter essa paciência de explicar, de mostrar. Até os recursos visuais são importantes nesse sentido, né, para exemplificar, para mostrar para ele por que aquilo vai fazer uma diferença na vida dele, porque a mudança do comportamento vai trazer um impacto. E mesmo na clínica, né, fonoaudiológica, não basta a gente trabalhar o problema, diminuir tensão, né, melhorar a projeção, não adianta se o comportamento ele não é modificado. Sim. Isso vai ser passageiro, mas daqui a um tempo ele não criou o hábito de verdade para ele seguir o resto da vida. Então, é importante a gente mostrar para ele que ele não precisa, ele tem que fazer sim no momento de tratamento ali, mas ele precisa disso para a vida dele, né? E para que ele ensine os filhos e os netos e as próximas gerações a mesma coisa que ele aprendeu ali. Porque às vezes ele fez o uso errado da voz durante muito tempo, ele está pagando preço. Mas ele pode ensinar a outras gerações que não precisa ser assim. Perfeito, Daphne. Eu queria começar agradecendo aqui, porque foi incrível, é muito bom aprender com você e refletir não só sobre nós mesmos, sobre nossos hábitos e coisas que fazemos, mas como a gente pode ajudar outras pessoas. Então, já quero começar agradecendo, porque foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Imagina. Eu quero agradecer também. Muito obrigada, Daphne. Foi um prazer aprender com você, ouvir sobre as suas experiências, ter essa troca, né? Foi um podcast muito legal. A gente conversou bastante. Queria que a gente tivesse mais tempo até, né? Queria fazer mais perguntas, mas o momento que a gente teve aqui foi enriquecedor e eu vou guardar com carinho no meu coração. Obrigado, Daphne, pela sua participação e foi muito enriquecedor, me trouxe umas reflexões que até agora estou refletindo sobre alguns hábitos que já eram para ter sido colocados em prática, mas por conta dessa questão da motivação, essa questão do qual é a recompensa que vai ter no final. Então, isso me trouxe uma reflexão para começar a colocar em prática esses hábitos a partir de agora.
Muito bom. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, por estar compartilhando um pouco com vocês daquilo que eu trabalho, né? É uma grande paixão, o desenvolvimento humano. E é uma honra, sinceramente, participar aqui com vocês, que vocês se desenvolvam, mudem os hábitos cada vez mais, se tornem profissionais excelentes. Eu tenho certeza que esse trabalho de vocês pode melhorar a vida de muita gente, né? Podcast pode ser enviado para muitas pessoas. Então, parabéns por esse trabalho.